dia, boa noite ou boa tarde para quem estiver assistindo. Eu sou a Luana Beatriz. A equipe Coliseu organizou esse podcast, que é o Pode Traumatizar, para falar sobre as relações e consequências do trauma nas relações sociais dos indivíduos. Hoje a gente tem aqui como participante o grupo Coliseu, que é Mariana, sou aluna de Psicologia do sexto período. Nayara, também sou aluna de Psicologia do sexto período. e também uma renomada e incrível nossa discente do sexto período de psicologia, nossa professora das situações e problemas, a doutora Luísa. Olá, pessoal. Olá, meninas. Olá. É um prazer estar aqui com vocês e a gente está dialogando aí sobre esse tema. Então, fico feliz de compartilhar essas experiências e a gente refletir um pouco sobre esse assunto, né? Sim. Hoje a gente vai falar um pouco sobre, como eu tinha dito, as relações e as consequências principais do trauma nas relações sociais. Como essas vivências que traumatizaram a gente em algum momento da nossa vida, tanto por violências ou situações como bullying, ou exclusão, ou até coisas mais consideradas mais graves, como violência física, ou violência sexual, ou racismo, homofobia, transformam a nossa vida ao ponto de afetar as nossas relações sociais com as outras pessoas e nosso meio social. Doutora Luísa, eu queria começar com uma pergunta, né, que é a mais básica, que eu acho, assim, pra gente começar, que é como o trauma impacta a capacidade de formar vínculos afetivos com outras pessoas. Muito bem, então vamos lá. Eu vou começar falando uma situação bem básica em relação ao trauma. Primeiramente, ela é uma palavra que ela vem da área da saúde, da área da medicina, e aí depois ela vai ganhando muitos espaços na área da psicopatologia. E ela vem, etimologicamente, né, essa palavra, ela está relacionada à ferida, né? O trauma é uma ferida psicológica, né? E essa ferida psicológica, a gente pode trazer, né, muitos entendimentos aí sobre a questão do trauma. E o trauma, ele vai ser algo ali impactante, algo ali que vai causar uma paralisia ali no sujeito, né? Ele é algo que vai ter um impacto ali grande ali na vida da pessoa. Necessariamente, o trauma não está relacionado a grandes acontecimentos, como a gente começa a pensar, né? Como você mesma falou, a questão da violência. Talvez quando vem à nossa mente, violência seja a primeira coisa que passa na nossa cabeça quando a gente vai pensar em trauma. E o trauma, ele tanto pode estar relacionado a um acontecimento corriqueiro, né? A uma situação que aconteceu ali na experiência de vida da pessoa, e aquela experiência foi lá e se transformou num trauma. E aí a gente tem esses, vamos dizer, esses clichês aí que está pré-determinado do que é trauma. Então, assim, eu acho que isso é para desmistificar um pouco, né, que a gente vai ter vários tipos de experiências e essas experiências podem ou não se transformarem em um trauma. E aí a nossa mente, né, a forma como o nosso psiquismo ele é processado, ele é como se ele fosse ali uma caixinha, né? E essa caixinha, ela vai ter formas de processamento diferentes. Então, a pessoa passou ali por uma experiência, e aí aquele processamento, ele não deu conta de ser feito, o psiquismo não conseguiu realizar esse processamento, e aquela situação ali é armazenada ali no nosso espaço, vamos dizer, mais instintivo ali do nosso psiquismo. Então, ele fica preso, ele fica armazenado. Então, aquela experiência que ela não foi tão bem elaborada, ela não foi tão bem processada, ela pode vir a se desencadear como um trauma, e isso sim interferir aí nas nossas relações. Ela pode ter como consequências, o trauma pode trazer vários tipos de consequências na vida. O mais comum, né, e que a gente vem falando e que está sendo muito debatido, são os transtornos mentais, especialmente o transtorno do estresse pós-traumático. Então, assim, mas a gente tem variadas situações na vida que podem levar a ocasionar um trauma.
e aí isso trazer implicações ali na vida da pessoa. E não vai existir uma regra para dizer tal situação, essa situação necessariamente ela levará a um trauma. Então, se a nossa capacidade de processamento, né, do nosso psiquismo, ela não estiver devidamente fortalecida ou robusta o suficiente para processar essas situações ou esses elementos adversos ou esses elementos disparadores, né, vamos dizer assim, que vai acontecendo na vida, aí eles são mais propensos aí a serem desencadeadores aí de um trauma, né? Então a gente também começar a romper essa questão de que temos aí algumas situações tabus, né, de trauma, que senão ficaria uma fórmula aí muito, quase que uma fórmula matemática, né? Então, pessoas vivenciou uma situação de violência, ela vai lá desencadear um trauma, e daquele trauma ela vai ter um transtorno ou um problema X ou Y, né? Então, isso tudo vai depender dessa capacidade de processamento, e essa capacidade de processamento, ela é individual, né? Eu tenho a minha capacidade de processamento, você tem outra capacidade de processamento, e assim, cada pessoa vai ter essa capacidade de um formato, né? Eu estava vendo até no nosso simulado integrado agora, que em algumas questões apareceu muito a situação do burnout, né, nos trabalhos brasileiros, principalmente, que ficou em segundo lugar, depois do Japão, uns anos atrás. E eu pensei muito nisso agora quando você falou sobre essa caixinha que a gente vai guardando as coisas até o momento que a gente vai explodir, né, como você diz. E isso vem muito do trauma também, porque, pelo menos, na minha família, o trauma era uma coisa que a gente guardava bem dentro de uma caixinha, e aí só abria quando algo terrível acontecia. E já foram situações e outras situações que trouxeram isso à tona. Então, acho muito evidente como o nosso meio que a gente vive também influencia muito nisso. Porque é muito engraçado que algo pra gente que agora tá nessa geração, ainda mais a gente que é estudante de psicologia, que a nossa vida é falar, vamos conversar, vamos discutir sobre isso. Para as pessoas, numa época passada, na verdade, isso era super incomum. Por exemplo, meus pais, assim, se eu chego e falo, não, você tá estressado sobre isso? Vamos sentar, vamos conversar, vamos resolver. Para eles é algo muito estranho. Então, acho que é por isso que é o que transpassou com eles veio à tona muito mais tarde, quando eles já não tinham mais controle dessas coisas e tanto a refletir nas vivências sociais deles, ao ponto de na criação dos filhos, dos netos e assim por diante. Tanto que o pai dele, o pai do meu pai, criou meu pai de um jeito, meu pai criou os filhos dele do mesmo jeito que o pai dele criou ele, mesmo ele não gostando da situação. Porque creio que virou uma vivência, um ciclo de dor, sabe? Então, E isso a gente pode ver bem, né, que é esse exemplo, né, que você trouxe, é o trauma transgeracional, né? Então, quer dizer, situações que não foram tão bem elaboradas aí na vida anterior, né, de pais, de avós, e aí essas relações, elas não foram trocas de afeto, por exemplo, né? Elas não tiveram essa troca de afeto, a tendência é ela repetir ali, né, com os filhos, com os netos, né, essa situação, vamos dizer, traumática, ela ia ali se repetindo transgeracionalmente, mesmo a pessoa não se identificando com ela, mesmo ela percebendo que aquilo lá não é tão positivo, ainda assim há esse repasse, essa repetição, né? Então, às vezes, é comum a gente ouvir falar, não, mas na época do meu avô, ele não tinha essa questão do contato, do abraço, do afeto, do estar perto. E aí a pessoa tem um filho e ele faz a mesma coisa ali com o filho, né? Ele também não tem essa prática diferente, né? Então, existem coisas que vão passando. E aí eu acho que remete a gente a pensar aí nos tipos, né? Dos tipos de trauma, né? Então, o transgeracional, ele é um tipo de trauma. Aí a gente vai ter o trauma denominado crônico, por exemplo, que é aquele em que
as situações, né, essas experiências, elas vão se repetindo ali por muito tempo, elas vão perdurando ali muito tempo. A pessoa vai vivendo aquelas experiências por muito tempo. Essas experiências, elas são armazenadas, né, elas vão funcionar aí como uma espécie aí de crenças negativas, né? A pessoa vai internalizando aquelas crenças vão ficando lá guardadas, armazenadas, paradas, e aí, de repente, um fato na vida vai lá e ativa essas crenças que estavam lá paradas. Ou, às vezes, também, o que a gente fala que é um tipo de trauma agudo, né? Então, aconteceu um evento na vida, uma perda, por exemplo, né? A perda de alguém que é significativa. Então, aquilo lá vai e ativa aquelas memórias, aquelas experiências que estavam lá armazenadas. E também gosto de trazer o exemplo que antigamente a questão do trauma, e ela está muito relacionada assim a grandes acontecimentos, parecendo que uma coisa só podia ser causadora de trauma se ela fosse um acontecimento externo, por exemplo, que se falava assim, na época da guerra, ela era algo, né, que era muito causava muitos traumas. Nós tivemos, né, agora, se a gente pensar a época da pandemia, né, também é uma época, embora em relação à pandemia, eu acho que a gente ainda vai ter muitos desdobramentos futuros em relação à pandemia. Ainda está muito recente, né, vamos dizer, o que aconteceu em relação à pandemia. E aí a gente falando, assim, dessa questão de tipos de traumas e como eles podem ali acontecer ali na vida das pessoas. Eu me lembro que não tem muito tempo que eu vi essa fala, né? Não é de paciente que eu atendi, mas é de uma escritora, em que essa escritora ela fala muito sobre a questão do autoconhecimento e da espiritualidade como estratégias de enfrentamento de trauma. E aí ela cita um exemplo relacionado à própria vida dela, né? Para a gente entender que qualquer fator ele pode ser um causador de trauma. A diferença vai ser como que a pessoa vai processar, né? E aí ela falando que ela fez uma mudança, né, de vida e passou a morar em outro país. E essa mudança de vida era uma mudança muito estrutural ali, aliás, é muito grande também ali na vida dela. E aí ela vai morar e aí ela tem o visto provisório, tem toda a organização da vida dela e vai, né, com o visto provisório. E aí quando chega, já está instalada, a vida tocando e tudo mais, e aí o visto definitivo é negado. E aí tem que voltar para o Brasil, não sabe se vai voltar em quanto tempo, como que vai resolver e tudo mais. A princípio, não vai passar pela nossa cabeça que uma pessoa que teve um visto negado vai se tornar uma situação de trauma, né? Sim. Só que quando ela volta, aí ela fala que um belo dia ela deu uma crise de pânico, que não existia essa configuração na vida dela. Ela não tinha esse histórico, ela não tinha esse elemento, né, disparador na vida. E aí depois ela foi compreender, com o passar do tempo, e entender melhor a situação que ela estava vivenciando, que aquela vivência do visto, ela foi uma situação traumática ali na vida, e dessa situação traumática disparou aí uma situação que foi o transtorno de pânico. Então, assim, isso é para ilustrar que, às vezes, qualquer situação pode servir como esse elemento disparador, e a gente desmistificar, né, essa questão de que grandes acontecimentos que estão atrelados à situação de trauma, né? Então, assim, são situações que acontecem e eu acho que uma coisa que é muito falar do trauma é algo muito inerente à prática do psicólogo, né? Eu acho que não tem nenhum profissional da área de psicologia que ele não se depara, que ele não trabalha, que ele não atua, que ele não verifica, que ele não visualiza, né, essas situações de trauma. Porque, de repente, essa nossa
capacidade, né, psíquica, né, de absorver esses elementos negativos, né, que acontecem. E aí, assim, eu também não posso deixar de dizer que não é que todo elemento negativo que a pessoa vivencia ele vai se transformar num trauma. Não, porque a vida vai ter os elementos que não são tão satisfatórios, né? A gente vai ter, né? Vai acontecer elementos que não são satisfatórios na vida e que eles não vão ser traumáticos, né? Não vai gerar aí nenhuma situação de trauma na vida, né? Então, é a gente ter esse olhar atento, né, em relação às questões do trauma. E uma outra coisa também que é muito comum, né, a gente ouvir falar que o trauma está muito relacionado à infância, né, então na infância, né, e tem toda uma explicação, né, embora o senso comum hoje nos remete a essa questão, né, de trauma. A gente tem aí, se a gente for pesquisar, são muitos estudos, né, relacionados aos traumas da infância. As pessoas falam, mas isso foi quando eu tive lá na minha vida, lá no passado, quando eu tinha tal idade que isso aconteceu. Então está muito incorporado. Mas por que que isso acontece? Acontece porque quando a gente está nessas fases iniciais da vida, o nosso psiquismo ainda não está tão fortalecido para que se tenha essa capacidade, né, A gente ainda tá vulnerável. Exatamente, porque está assim em desenvolvimento, em formação, depende também das teorias que a gente alinhe para compreender essa questão. Mas, de qualquer forma, é como se a gente tivesse ainda acertando as engrenagens desse processamento, quando a gente está nas fases iniciais da vida. Então, você termina ficando mais suscetível, né? Que essas questões, que essas situações negativas ou essas crenças, elas não sejam tão bem elaboradas e elas fiquem ali marcadas, e aí as situações do cotidiano sirvam aí como elementos disparadores para os traumas, né? Então, você estava falando a respeito de que o trauma é algo muito subjetivo, né? E não acontecem grandes eventos traumáticos, né? E eu queria saber um pouco mais em relação a sinais e sintomas do estresse pós-traumático nas pessoas mesmo, de uma forma patológica. Aí só voltando também, assim, uma questão, embora a gente tenha essas variações, né, de sintomas que podem ser desencadeadores, né, a gente tem essa variação, mas, porém, a gente tem alguns sintomas, né, que estão sendo comuns, né, aparecerem, né, a gente tem os sintomas físicos, né, eles são expressivos, né, uma pessoa que vivencia uma situação de trauma, é como se esse psiquismo fizesse um bloqueio, né, e aí aciona, né, esse mecanismo de defesa. Então, essa situação, ela é tão impactante e o nosso cérebro, ele é inteligente, né, ele é bastante inteligente. Então, para não se vivenciar aquela situação, ele causa um bloqueio e o corpo vai fazer uma resposta em relação àquela experiência. E essa resposta, ela pode ser física, ela pode ser emocional, ela pode ser do comportamento, ela pode ser social, né? E aí, quando a gente vai pensar no estresse o transtorno do estresse pós-traumático, é exatamente isso, essa resposta, né, vamos dizer, protetiva aí que a nossa mente, que o nosso psiquismo vai fazendo, né, para não entrar em contato com essa experiência negativa. E aí a gente vai falar aqui no caso do TEPT, ele não quer entrar em contato com essas memórias meio intrusivas, aquilo que foi ruim, aquilo que foi negativo. E aí vai se fazendo essa resposta, e essa resposta é patológica, né? Então vai aumentar os níveis de ansiedade, por exemplo, esses níveis de ansiedade. A gente ter níveis de ansiedade, eles fazem parte da nossa vida, todos nós, né? Vamos ter aí a ansiedade, assim como o medo, né? Eles são características que nós vamos ter. Agora, quando esses níveis ficam aumentados, né? Quando eles estão disfuncionais aí na nossa vida, é aonde a gente vai ter aí um exemplo, né, do TEPT. Entendi. Quando você estava falando também, eu pensei que a gente
hoje em dia, e também, mais também na época dos nossos pais, por exemplo, a gente tinha uma medir a dor, sabe? Tipo, você tá assim por causa de uma coisa tão pequena como essa. É um desses fatores que faz as pessoas internalizarem mais esses sentimentos, porque é sentir que elas não podem se sentir assim, às vezes, só porque algo que elas queriam tanto não deu certo, como você deu o exemplo daquela escritora, né, que não deu certo o visto dela, mas isso acarretou toda uma situação na vida dela, um transtorno a ponto dela se sentir tão mal e adoecer. Então, às vezes a gente acha que, como a senhora estava falando esse tempo todo, que a gente acha que uma coisa muito grande tem que acontecer pra gente realmente ter que ficar mal, mas às vezes não, às vezes eu não ter comprado aquele sapato aquele dia me fez me sentir muito mal. Então, assim, é, as pessoas gostam muito de medir as dores e querer colocar muito, rotular muitas coisas. E às vezes não, às vezes a gente só quer se sentir mal daquele jeito, às vezes por coisas que normalmente as outras pessoas não sentem. E isso acarreta julgamentos. E quanto mais julgamentos vêm, mais a gente se retrai, mais a gente esconde, mais a gente sente que a gente não pode falar de jeito nenhum de como a gente se sente, mesmo que seja uma coisa grande ou uma coisa pequena. E isso vai acarretando ao ponto de a gente ter vivências ruins muito mais, como eu posso dizer, mais pesadas, eu quero dizer, não exatamente essa palavra, mas muito mais perigosas, vamos se dizer. Tipo, alguém passou um período de experiência, mas aí um período de experiência de uma violência. Ela passou por uma violência. E aí ela já ouviu tanto, já foi tão jogada assim pro lado de que certas dores não devem ser expressadas, que quando ela realmente precisa de um socorro, ela não vai ter a voz para dizer que ela precisa. E isso vai acarretando mais esse ciclo vicioso da gente se guardar dentro de si mesmo, buscar se autocurar, em vez de dizer que precisa de ajuda. E uma coisa que a gente pode identificar, né, no nosso cotidiano mesmo, né, ou na nossa prática profissional, aquelas pessoas que sempre buscam ter resultados. É aquela pessoa que sempre deu certo na vida, é aquela pessoa que sempre foi o bom aluno, o bom filho, que sempre tirou boas notas, que sempre teve ali tudo, que teve ali tudo em primeiro lugar. Aí você imagina o esforço, né, que essa pessoa vai tendo aí ao longo do tempo para que ela sempre esteja nesse lugar, né? E aí, de repente, se essa pessoa foi internalizando situações ou crenças ou questões que ela não foi elaborando aí ao longo da vida, isso uma hora vai aparecer, né? Então, essas pessoas que não conseguiram, né, expressar ali, né, as suas insatisfações ou que elas foram desprovidas, né? Porque quando a gente fala de segurança, não é só essa segurança material que a gente vê muito hoje pautada, né? Os pais se preocupando muito, né, em prover os filhos, né, de questões materiais e às vezes deixando as questões afetivas, né, ou de contato, porque essa sensação de segurança ela é necessária, né, na nossa vida. Então, assim, quando a gente vê pessoas, né, com relações aí muito fragilizadas ou dificuldades de estabelecer relacionamentos ou com queixas dessa natureza, né? Se a gente for fazer uma busca, né, em relação à história de vida ou como essa pessoa foi constituindo as suas relações, a gente de repente vai encontrar aí algumas situações que essa pessoa deve ter vivenciado na vida e que reverbera aí na forma como essas pessoas vão estabelecer as suas relações, né? E sempre pensando que a nossa mente ela ativa, né, os mecanismos de proteção quando ela se sente ameaçada, né, quando a gente vivencia situações ali que nos ameaçam. E aí a gente está falando de situações, né, variadas, e que se a gente fosse fazer uma rodada aqui, cada um de nós ia ter passado aí por algum tipo de experiências em que esse processamento, e que o nosso psiquismo foi lá e agiu, né, de maneira defensiva, ou usando outra expressão, ele ficou nessa luta-fuga, né, de
de nos proteger ali diante daquelas situações que estavam, Sim. ou experiências que estavam acontecendo ali à nossa volta, né? Por isso que eu volto à fala anterior que eu já fiz, é da prática do psicólogo, né? Lidar com traumas, né? Que foram experienciados. Desde os, acho que desde os 16, porque eu tive que fazer terapia não porque eu queria, né? Como a maioria dos adolescentes, eu acredito. Mas eu tive que fazer terapia porque eu cheguei num ponto de explodir por causa de tudo que eu já tinha passado e porque na minha família essas coisas normalmente não, sempre foram muito reprimidas. Tanto que a gente tem casos na minha família de assim, momentos que as pessoas chegaram ao seu limite mesmo de cometerem contra a própria vida, porque a nossa família tem essa. Acho que muitas, na verdade, principalmente minha família, meu pai e minha mãe eram de fazenda, era na época da fazenda. Meus avós, tanto de parte de pai, tanto de parte de mãe, mexiam com fazenda, eram muito conservadores. Então, assim, se você. A única coisa que você tinha que ser bom na sua vida era trabalhar, conseguir ter um dinheiro para você conseguir sua família, e se você conseguisse isso, então você não era infeliz. Então, não importava se você passava por qualquer dificuldade, desde que você conseguisse o básico, então não tinha um outro motivo para você não estar feliz, entendeu? Então chegou ao ponto de isso refletir na criação das outras gerações das nossas famílias. E tanto que eu fui para terapia porque eu cheguei num momento assim de explosão, tanto que eu tinha crises de tanto de pânico ou de ansiedade dentro de sala de aula quando estava assim do fundamental para o ensino médio. E ao ponto de terem que me tirar da sala porque eu não conseguia nem levantar da cadeira, porque eu nem ali estava, sabe? Do tanto que as crises eram fortes. E aí eu tive que fazer, e quando é, eu comecei na psicóloga, doía muito para mim na terapia, porque é uma coisa que eu falo muito, assim, pra quem pergunta pra mim como é fazer terapia, terapia dói, mas é uma dor boa, porque nada que é bom de verdade não dói. É verdade. Eu comecei a fazer terapia esse ano. Muitas coisas da minha vida estavam acontecendo, porque eu sempre fui aquela filha. Ai, ela não faz nada de errado, ela estuda, ela entrou na faculdade depois que saiu do ensino médio. Mas É eu aquilo nunca. que eu falei, a perfeita, Sim, a né? perfeita, mas eu nunca podia me expressar da forma como eu queria. Eu sempre fazia as vontades dos meus pais. Isso me incomodava muito. E aí chegou uma época da minha vida que meus pais se separaram, e aí, tipo, minha mãe sozinha, com três crianças novas, e aí, tipo, eu, como a mais velha, tive que tomar a responsabilidade de devia ser uma criança e pegar uma responsabilidade de uma pessoa adulta. Então foi uma coisa muito estressante para mim, afetou bastante. Hoje vejo que afeta bastante na minha vida adulta. E criou uma fobia muito grande em mim, que eu não sei se as pessoas conhecem, que se chama tocofobia, onde eu tenho um trauma horrível de engravidar. Eu já cheguei a fazer 10, 15 testes no mês, tenho ansiedade, eu fico com sintomas, e aquele negócio não serve, porque vai tipo assim, nossa, eu tô grávida, eu tô grávida. E quando eu fico com isso, com ansiedade, aí cria um pânico tão grande dentro de mim, que eu começo a socar minha própria barriga, pra ver se realmente eu tô grávida, ou eu posso perder o bebê que tiver dentro da minha barriga. Então é uma coisa assim, muito estressante para mim ter uma criança, pelo tudo que eu já passei, pelos parentes próximos que eu tenho também, que eu tenho uma tia que ela engravidou e ela teve depressão pós-parto, então, tipo, eu acompanhei a gravidez dela desde o início até ela ter a criança, então, eu, tipo, acompanhei o sofrimento dela, como ela sentiu, foi tipo, uma dor que eu peguei para mim, que não era para ter pegado, mas eu senti, então, foi criando certas situações em mim que hoje eu não consigo quebrar, mas eu tô conseguindo aos poucos na terapia, e isso eu queria que você falasse um pouco sobre isso, como que as pessoas podem se desenvolver na terapia em relação a esses traumas e o que que ela pode fazer com o profissional da psicologia para ajudar. Então, assim, muito bem, né? Você colocar, né, essa vivência, né, essa experiência, né? E eu gosto muito, assim, de pensar que a gente precisa olhar, olhar o que o sintoma nos fala, né? Porque se você está trazendo, né, um tipo, né? A Luana trouxe outro tipo, né? Eu dei o exemplo da escritora, que é um outro tipo, né? A gente olhar o sintoma. Porque se a gente não vai pensar em tratar o sintoma, né? A gente precisa pensar em tratar o que é a causa, né? O que é a causa do trauma. Mas o sintoma é importante
a gente começar a conhecer, a gente traduzir o que é. Porque ele tem sutilezas, ele tem variações, né? A gente vai falar assim, ah, não, eu tenho um sintoma físico, eu tenho um sintoma emocional, eu tenho um sintoma comportamental, mas percebe que para cada esse sintoma que você está falando, ele vai dizer muita coisa, né? Então a gente olhar. E aí as terapias, né, hoje, que os estudos, as pesquisas, a própria Associação Americana de Psicologia, que dá diretrizes, né, não só no Brasil, mas no mundo de geral, e outras, né, instituições que regulam e que pesquisam, né, eles vão nos dizer, apontam, né, isso aí, não vou puxar aqui para minha sardinha, porque eu sou terapeuta da linha comportamental, mas porque a terapia cognitivo-comportamental, ela tem trazido respostas, né, mais diretas e assertivas aí no tratamento de traumas, né? Então, a TCC focada em trauma, a TCC focada em ansiedade, a terapia narrativa, quer dizer, são modalidades de intervenção terapêutica que os estudos têm mostrado resultados muito eficientes ao lidar, né, com os transtornos ocasionados por traumas. E aí, assim, eu falei que o sintoma ele é importante para a gente, ele nos sinaliza, ele nos fala muita coisa, mas a gente precisa atacar essas crenças e essas memórias que elas foram lá cristalizadas e aprisionadas aí no nosso psiquismo. Então a gente precisa tratar para fazer essa reprogramação, essa remodelação dessas memórias, mas a gente precisa fazer a leitura do sintoma. Então, se eu fosse falar em linhas mais gerais, né, a gente precisa atacar essas memórias, né, da forma como elas ficaram aí internalizadas através das técnicas e dos protocolos que são feitos nessas terapias, porque existem os protocolos, né, pré-definidos, né, de como você fazer o manejo, né, dessas situações. E aí, assim, eu vou dar como um exemplo uma questão assim que é muito que não é um protocolo, é uma técnica, né, em que você tem em que você pode assim pensar, né, e utilizar outras, né, técnicas que possam amparar também a terapia, né, a terapia nessa modalidade. E aí, com isso, eu não estou querendo dizer que os outros formatos, né, de terapia não sejam eficientes. Eu estou falando que os estudos, as pesquisas e a Associação Americana, né, de Psicologia têm mostrado a TCC como um grande caminho aí para se pensar aí no manejo do trauma, né? E eu gosto também de dizer que nós não temos como impedir, né? A gente não tem como criar situações protetivas para que a gente não vivencie situações de trauma, né? Porque assim, eles podem acontecer. A gente pode tentar fortalecer, trazer uma robustez para o nosso psiquismo, para que a gente tenha as ferramentas para poder fazer o enfrentamento dessas situações que vão acontecendo aí na nossa vida, né? É interessante falar sobre a importância da terapia nesse nosso desenvolvimento, porque eu mesma, quando eu comecei a fazer terapia, a minha mãe achou uma coisa muito, assim, distante. Meu irmão, ele é 3 anos mais velho que eu, e na época, o que hoje é chamado de nível 1 do autismo, né, de suporte, era chamado de Asperger, e ele foi diagnosticado. E desde muito pequena, eu, 3 anos mais nova, era sempre a responsável por ele. E ele sempre foi muito difícil. Ele é a cópia do meu pai, que também é bem evidente, assim, ele não quer ir para fazer o rastreio, mas é bem evidente os sintomas também do autismo. E o meu pai também, tipo, minha avó, falecida avó, que era a mãe dele, disse que ele era a cópia do pai dele. Então, assim, é uma coisa, são características que vão passando de uma geração em geração e refletem até hoje no meu irmão. E aí, por isso, eu fui muito sobrecarregada com o cuidado dele.
ele era mais sensível, ele era mais como, não quero dizer essa palavra, mas dizendo um pouco mais problemático. E eu era quietinha, que respeitava sempre minha mãe, o que ela pedia, era como ela falava, eu era parceira da minha mãe, eu não era filha da minha mãe, eu era parceira dela, porque era eu que ajudava nos afazeres de casa. Quando eu tinha, tipo, 10 anos, eu sabia limpar a casa, já sabia lavar a louça, essas coisas. Meu irmão com 13 não sabia. Eu acho que até hoje, assim, se você dá um rodo pra ele passar na casa, uma vassoura, ele não sabe. Ele tem 23 anos. Não, ele tem 24, na verdade. Então, e isso refletiu muito em mim, porque eu fui sobrecarregada, eu tive que amadurecer muito cedo. E aí, quando eu tinha que realmente estar na minha fase de amadurecimento, de acordo com a minha idade, eu já tinha perdido até a minha fase de criança. E isso veio trazendo todo um estresse para mim, uma carga que eu não conseguia levar e tanto outras coisas que também já aconteceram comigo na infância. E aí, quando eu comecei a fazer terapia, a minha mãe, a primeira coisa que ela falou foi: Nossa, mas eu não imaginava, a Luana era tão forte. A Luana sempre foi minha companheira, sempre foi minha parceira, ela sempre me ajuda em tudo. Então, assim, ela colocou uma sobrecarga tão grande em mim que ela não conseguia nem me ver como algo que era uma criança. Eu não tinha nem 18 anos, sabe? E aí, quando eu comecei a fazer terapia, tudo isso foi à tona, e aí eu fui eu acho que, principalmente quando a gente vai na terapia já muito frágil, a gente sai no começo mais frágil ainda, porque remexe, porque antes de curar, a gente tem que enfrentar primeiro, né? E quando eu comecei a enfrentar as coisas que eu já tinha vivido, doeu muito, eu ficava muito frágil, mas hoje mesmo eu sou uma pessoa completamente diferente, tipo, se tanto minha psicóloga, eu tô com a minha psicóloga desde sempre, né? Sou muito difícil assim de confiar. Até na psicóloga. Aí eu não mudo. E ela sempre fala assim, os avanços que eu fiz comparado a quando eu era mais jovem. E para minha mãe, eu ter ido para psicóloga era uma coisa que ela achava que eu não precisava. Ela só foi ver seu histórico. pelo meu histórico, porque eu era muito forte. E porque eu nunca chegava nela e falava: Mãe, eu preciso de ajuda, eu tô me sentindo assim. Não, na verdade, eu morria de medo de chorar na frente da minha mãe. Acho que eu chorava assim, só se fosse por uma coisa muito boba, assim, me pegou muito surpresa. Mas eu chorar por algo que me deixou mesmo triste na frente da minha mãe, eu ficava com muito medo, porque eu jurava na minha cabeça que ela ia brigar comigo porque eu tava chorando. E eu sei hoje que ela não brigaria. Mas é porque eu coloquei eu numa função que ela me colocou e hoje ela realmente ela vê que foi uma coisa, um erro dela na nossa criação e tal. Mas na época eu sofri muito e isso reflete muito. E hoje meu irmão também é completamente o oposto de mim. Eu amadureci e ele não. E ele não, porque ele sempre foi muito protegido, sempre, não, a Luana pode fazer isso, então deixa lá, o cara não faz. Então hoje, se você pedir para ele lavar uma louça, pelo menos 5 das louças ele não consegue lavar, se tiver, ele vai ficar sujo, sabe, aquele lavado sujo. Então assim, não só nessas coisas básicas da vida, né, nos afazeres domésticos, mas nas relações sociais também, tipo, ele não tem um discernimento, tanto pelo o diagnóstico, mas também pela privação que ele teve de assumir responsabilidades. Não foi estimulado. Não foi estimulado a realmente crescer, a ser um adulto. E aí hoje eu me viro nos 30. E se ele for para se virar nos 30, ele desmaia, eu acho. Acho que cai no chão. Cai no chão, concordo. Isso me remete assim, a pensar duas coisas, né? Assim, primeiro, a gente também tirar esse papel da culpabilização dos pais, né? Assim, no geral, assim, os pais não têm um manual, né, de como lidar, né, de como cuidar dos filhos. Às vezes, é aquilo que a gente falou também, né, às vezes fazem a repetição de modelos que vivenciou, e aí não sabe da intensidade que isso vai ser provocado ali na vida, né, dos filhos, e nós estamos sujeitos a isso, né, de fazer essas repetições. Sobre essa repetição, a relação que eu tinha com meu irmão
era a mesma relação que meu pai e minha mãe tinham. Minha mãe fazia tudo, meu pai não conseguia fazer nada. Ele, tipo, provia para a família, mas se ele fosse para fazer outra coisa que ele já estava acostumado, ele não conseguia, ele desandava. Bloqueado ali. Ele era bloqueado. E eu, as duas, né, coisas que eu me lembrei aí quando você fala, né, essa da comunicação, e a outra é muito, às vezes, as pessoas, né, podem, né, desenvolver, né, um tipo de trauma, que é o que a gente fala que é o trauma secundário. Ela não viveu aquela situação, né, ela não se passou ali, né, exatamente com ela aquela situação, mas ela vivia ali no lar, num ambiente em que, por exemplo, tinha muitas brigas, muita violência, e ela presenciava, né, aquelas situações de violência. Não eram diretas, né, com a pessoa, mas ela visualizava, ela enxergava aquilo, né? E aí, de repente, aquilo lá ficou cristalizado. E aí, na vida, né, de repente, acontece uma situação e essa situação é um elemento disparador. Ou, às vezes, quando a gente ouve falar também, porque as pessoas, no geral, elas não lembram da situação que foi o trauma. Porque, igual nós falamos no início, o trauma é algo grande, não do acontecimento, mas da capacidade de suportar, né, ali do sujeito. E aí ela faz esse bloqueio que ela não se lembra. Eu, mesma história que eu contei da escritora, eu vi também agora recente, eu só não me recordo se ele é psicólogo ou se ele é psiquiatra. Mas eu achei interessante a analogia que ele fez do nosso psiquismo, né? Falando que o nosso psiquismo ele é um mecanismo, né? E esse mecanismo é uma engrenagem extremamente com coisas ainda a serem descobertas, né? Porque assim, mais descobertas que a gente tem atualmente, a gente sabe que também tem coisas aí que ainda estão no limbo, né? Vamos dizer assim. Mas o nosso cérebro, o nosso psiquismo, ele capta as coisas, ele armazena. Mas não quer dizer que quando ele faz essa captação, as coisas são exatamente como elas são. Ele faz ali ele capta essa informação, armazena essa experiência nossa, deixa lá como memória, mas não quer dizer que é totalmente 100% ipsis literis daquilo que aconteceu. E aí ele faz a analogia com a fotografia. Né? Então, se a gente tira a foto aqui dessas flores, por exemplo, a foto ela não vai ser 100% igualzinha, por mais tecnologia que se tenha hoje, né, de lentes, de luz e de tudo mais, ainda a gente olhar ela naturalmente, ela vai ter mais elementos. E aí, o que o fotógrafo faz? O fotógrafo usa programas, né, para poder trabalhar essa imagem, para poder fazer com que ela fique da forma mais adequada possível. E aí aqui essas memórias que o nosso cérebro vai processando e que eles já não captou ali totalmente 100%, elas também precisam ser tratadas, elas também precisam ser trabalhadas, elas precisam ser processadas. E aí a gente vai ter as técnicas, né, terapêuticas como um elemento para poder fazer esse tratamento. Eu estou falando aqui de forma fazendo uma analogia mais prática para a gente compreender, mas esse é um processo. São as nossas experiências de vida que são armazenadas ali, as nossas memórias, e que, quando a gente não está com a nossa capacidade de processamento, né, vamos dizer, tão bem elaborada, aí a gente começa a ter as disfuncionalidades. E aí a gente vai ter sintomas, a gente vai ter problemas, e aí é o acúmulo dessas experiências que vão se transformar aí num trauma, por exemplo. Eu tenho um exemplo de trauma secundário, assim, que eu passei. Você tá falando de trauma secundário, eu me lembrei aqui. Tipo, na minha infância, até hoje em dia, assim, não tanto hoje em dia, porque minha mãe e minha irmã não têm o mesmo convívio de quando morávamos todas juntas, né? Atualmente, minha mãe mora na Espanha, minha irmã também. E é outra questão também de trauma que eu passo é a distância, né? Assim, enfim, já causou até, agravou meu quadro de depressão, né? Quanto a isso, porque eu moro sozinha. E eu tenho muitas responsabilidades, enfim.
Mas, enfim, na infância, eu percebi a diferença que minha mãe se comportava comigo e com a minha irmã. Ela me protegia mais, ela passava mais a mão na minha cabeça, né? Vamos dizer assim. E com a minha irmã, ela era mais, sabe? Tipo, mais rígida. Eu percebia também que, não sei se é por conta que ela não enfrentava, que eu não enfrentava a minha mãe, não respondia, né? E minha irmã, sim, indagava ela. Mas, assim, já teve situações, assim, muito que eu lembro até hoje, que eu nunca vou esquecer, tipo, cenas assim, que minha mãe tem vários transtornos, né? Então, assim, isso também dificultou também a questão de criar gente, por ser mãe solo e tudo mais. Mas, assim, ela chegou a xingar, sabe? Por uma criança, e eu assistia isso. Chegou, enfim, fazer um, tipo, ela explodia, né? Ela surtava e acabou que ela teve uma vez que ela cuspiu na cara da minha irmã. Tipo, ela tava comendo e ela cuspiu mingau na cara da minha irmã. Essa cena tá muito difícil falar aqui, mas assim, é isso, essa cena não sai da minha cabeça. E, e eu vivo isso. E toda vez que elas têm conflito, mesmo na fase adulta da minha irmã, eu fico ali tentando mediar. E eu acabo piorando a situação. Então, eu peguei aquilo muito pra mim. Mamãe, a senhora não pode ser assim com a maninha. Olha o jeito que a senhora tratou, olha como a senhora falou com ela. Poderia ter sido desse jeito. Aí minha irmã fica sempre reclamando da péssima mãe que ela foi. Mas, tipo assim, tem a ver também com a culpabilização que você citou, né? Tipo, os pais não têm realmente um manual dizendo como deve se comportar. Minha mãe, assim, foi mãe solo, mas ela sempre deu o máximo que ela pôde, né? Em várias situações. E, tipo assim, não só do básico, mas até de um pouco de luxo. Tipo assim, eu tenho 23 anos, eu conheço Portugal, conheço a Espanha, e a gente teve uma infância muito boa, a gente brincou, enfim. Então, assim, ela ofereceu um pouco mais que isso, só que por conta dos transtornos que ela tem, das coisas que ela passou, tipo, ela é órfã, né? Tipo, e ela não tinha uma casa, ela não teve um lar depois que meu avô morreu. E o meu avô morreu, minha mãe tinha 13 anos de idade, minha mãe já foi abusada sexualmente. Então, ela desenvolveu depressão, ansiedade, síndrome do pânico, e eu acredito que ela também é bipolar. Ela já tem uns transtornos, tem a questão também de adoecimento dela. Então, eu sei como foi difícil para ela criar eu e minha irmã, né, por conta dos traumas que ela já passou. Mas assim, fica nessa culpabilização da minha irmã, falando que minha mãe foi a péssima mãe, e minha mãe não compreende a minha irmã, porque minha mãe já falou desculpa pra ela. Ô, minha filha, me perdoa. Tipo, só que eu entendo que pedir perdão não é o suficiente, né? Mas assim, elas não se entendem. E elas ficam toda hora se chocando, sabe? Tipo, elas se amam, eu tenho certeza disso. E eu indico terapia para minha irmã faz terapia, só que até com a terapeuta, com a psicóloga dela, ela fala superficialmente sobre essa vivência dela na infância. E aí se a gente fosse procurar, né, uma explicação teórica, né, vamos dizer assim, ainda está muito bloqueado, né? Então está muito guardado ainda, né? Então, assim, como o cérebro da gente armazena aí nas instâncias mais primitivas, né? Hoje fica guardado ali, talvez ela não chegou ainda nessa hora de, de revisitar, né? De deixar de atingir ali esse local e essa caixinha de coisas, né? Que estão guardadas. Aí eu fico pensando, né, Mariana, quando eu falo, é que as experiências estão aí, né? Se a gente for trazer aqui as nossas experiências, né? As histórias de vida, né? E nas histórias de vida, elas estão cheias, né, de experiências. E elas estão cheias de contextos em que a gente precisa ter essa capacidade aí de processamento, né? Sim. Então, gente, a gente quer agradecer aqui pela presença da incrível doutora Luísa, por ter agraciado a gente com a sua presença e com seus conhecimentos. Além de super elegante, ela é muito inteligente. Então, gente, a equipe
Coliseu. Agradece muito a presença da doutora Luísa para falar com a gente sobre esses aspectos e principalmente das consequências e das relações do trauma com os indivíduos e nas suas relações sociais com o mundo exterior, né? E nas suas relações internas também com esses traumas. E a gente agradece muito a presença da nossa convidada, foi muito bom você estar aqui, as suas falas foram incríveis e a gente consegue absorver muito conhecimento em todas elas e entender bastante como o trauma em si, todas essas vivências influenciam em tudo que a gente vive, mas que elas não comandam a gente tem a possibilidade de mudar, assim como porque somos humanos e somos seres mutáveis. E eu, Luana Beatriz, Mariana. Nayara, a gente agradece muito pela sua presença, nossos convidados também, que estão aí na telinha, e pela presença da doutora, e a gente agradece demais. Até. Beijinho.